Amigos e amigas, vamos a mais um momento de espiritualidade. Liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, blog repórter Paulo Maciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 12 de janeiro de 2026, segunda-feira, primeira semana do tempo comum do ano 2026. É ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com o lenço e óculos. Temos também a missa escolha, e a primeira leitura é a do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando? E não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 115. O Salmo 115 na Bíblia Vulgata, 116 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 12 ao 13, 14, 17, 18 a 19, refrão 17a. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repetamos! Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Repetamos! Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando.
o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que iam lançar a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiam a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo o chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, de acordo com o livro Igreja em Oração, a pregação de Jesus se inicia com a exortação. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, versículo 15. Aqui nós temos um resumo de toda a mensagem da salvação que Jesus irá anunciar e realizar ao longo da narrativa do Evangelho segundo Marcos. O tempo que se completou, o Kairos, é o tempo de Deus. O tempo que se completou é o Kairos, tempo de Deus. Um tempo determinado por Deus para a sua intervenção salvífica. Esse tempo da graça se caracteriza pelo começo do reino de Deus, que é uma realidade central da pregação de Jesus. A proclamação do reino que está próximo desperta no coração dos ouvintes uma tomada de posição, de acolhida ou de rejeição. Aqueles que acolhem o reino o fazem pela conversão de vida, isto é, uma mudança interior, pensamentos e sentimentos, e exterior, atitudes, e pela fé no Evangelho, que consiste numa adesão plena à pessoa de Jesus. Os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João, versículos 16 e 19, são ícones dos discípulos que se deixam tocar pela graça de Deus e aderem plenamente ao chamado de Jesus: segue-me. A resposta deles é o deixar o modo de vida levado até agora, conversão, como pescadores, e seguir Jesus, ou seja, crer no Evangelho. No livro Palavra e Vida 2013, temos uma explicação sobre Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Marcos, assim, resume a missão de Jesus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Para nós também, se completou o tempo, mas supõe-se uma continuidade até o dia em que chegaremos diante do Senhor para o julgamento. O reino de Deus que está dentro de nós está sempre em construção. Cada dia teremos de fazer penitência, ou seja, nossa conversão também nunca chega à perfeição. A cada dia é uma mudança que temos que proceder. A grande novidade é o amor incansável para com Deus e, como consequência, para com o próximo. Temos também uma reflexão sobre Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20, no livro Dia a Dia com o Evangelho. Consciente de sua missão e livre para movimentar-se, João Batista preparou
com total dedicação a chegada do Messias. Lançado na prisão, sai de cena. É preciso que ele cresça e eu diminua. Jesus irrompe na vida pública, pronto para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Afirma que o reino de Deus já se encontra presente, ao alcance de todos, e propõe mudança radical, converter-se e acreditar no Evangelho. Ciente de que a tarefa é árdua, difícil, Jesus lança mão de colaboradores e os busca onde vivem e trabalham, e os convida a deixar o serviço e a família. Há, doravante, uma nova família a formar a família de Deus. Para isso se requer a entrega total da própria vida. Olha, os santos entregaram a própria vida, né, para a evangelização. Santo Antônio Maria Pucci é santo do dia 12 de janeiro, de acordo com o endereço A12. Eustáquio nasceu em 16 de abril de 1819. Eustáquio é o nome de batismo, né? Em Vernio, na Itália. Olha o local onde ele nasceu, Vernio, na Itália. Uma fervorosa família de camponeses o criou. A própria família dele mesmo, né? Onde ele nasceu. Ele gostava de auxiliar o pai na igreja e participar da missa. Aos 18 anos entrou para o convento dos Servos de Maria, os Servitas, e mudou o nome para Antônio Maria. Então deixou de ser Eustáquio, passou Antônio Maria. Sacerdote em 1843, atuou como definidor geral de sua comunidade. Em 1847 foi enviado para a paróquia de Santo André, em Viareggio, ali ficando como pároco por 48 anos, até a sua morte, hein? Foi precursor do modo de atuação típico da ação católica ao criar associações para diversas atividades dos leigos. Companhia de São Luís, Congregação da Doutrina Cristã para Jovens, Companhia Mariana de Nossa Senhora das Dores para os homens, Congregação das Mães Cristãs para as mulheres, além de fundar a Congregação Religiosa das Irmãs Auxiliares Servas de Maria, as Manteladas, de Viareggio. Organizações relacionadas à educação dos adolescentes e assistência a crianças enfermas. Não guardava nada para si próprio, nem mesmo roupas. Apesar de intensa atividade caritativa, rezava sem descuido, e de tal modo que muitas vezes os paroquianos o viam em êxtase, ficando suspenso ou caminhando sem pôr os pés no chão. Em duas epidemias de cólera, nos anos 1854 e 1892, o padre Antônio Maria Pucci cuidava pessoalmente dos doentes. Na última, contraiu uma pneumonia fulminante ao sair de casa de um deles, numa noite fria e tempestuosa, falecendo em 12 de janeiro. Santo Antônio Maria Pucci, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 12 de janeiro, Santo Arcádio, mártir, de acordo com o endereço telemático do Vaticano, durante a perseguição do imperador romano Diocleciano, Arcádio fugiu da sua cidade, Cesareia de Mauritânia, no norte da África. Entregou-se a autoridades quando um parente foi preso em seu lugar. Recusando-se a oferecer sacrifícios aos deuses, foi martirizado com torturas atrozes no ano 304. Santo do dia 12 de janeiro, São Bernardo de Corleone, de acordo com o site Igreja dos Capuchinhos. Bernardo de Corleone nasceu na cidade de Corleone, por isso Bernardo de Corleone. Era costume colocar o nome do local onde a pessoa nascia, né, para designar os indivíduos. Corleone era uma cidade da Sicília, na Itália. Ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1605, recebeu o nome de Filipe ao ser batizado. Seus pais tinham 5 filhos e eram cristãos, muito respeitados, tendo um dos filhos sacerdote. O pai era sapateiro e curtidor de peles,
que acolhia em sua casa muitos necessitados, dando-lhes condições de banharem-se para depois alimentá-los e vesti-los. Nesse ambiente, o jovem Felipe, alto, forte e de caráter violento, amante das lutas e armas, se desenvolveu. Certo dia, ao ser provocado por um rapaz, Felipe arrancou com uma espada o braço do agressor. A partir de então, nasceu um novo homem que, arrependido, pediu perdão ao rapaz, atitude que foi aceita. Depois eles se tornaram amigos. Filipe modificou, a partir de então, sua personalidade, encontrando na vida religiosa a verdadeira vocação conforme a vontade de Deus, como disse, até o momento de sua morte. Ele deixou sua cidade natal e ingressou no noviciado no convento de Caltanissetta, em Palermo, na Itália. Ele abraçou plenamente seu novo caminho, tornando-se irmão leigo da Ordem Terceira dos Frades Menores, capuchinhos. Isso aconteceu em 13 de dezembro de 1631, quando adotou o nome de Frei Bernardo. Trabalhando como cozinheiro, viveu no mosteiro uma experiência simples, uma experiência de vida simples, né? Vida simples, vida humilde. Mas, além dessa função, ele se dedicava aos doentes como enfermeiro, ajudava até os animais doentes. Bernardo de Corleone enriquecia ainda mais sua vida espiritual com penitências, mortificações e longos períodos de orações para o bem da comunidade, demonstrando sua personalidade forte, agora impregnada de um profundo amor pela humanidade. Ele desenvolveu uma forte paixão pela Eucaristia, que recebia todos os dias. Quando se encontrava diante do sacrário, concentrado em oração, o tempo para ele deixava de existir. Ajudava até ao sacristão nas suas tarefas diárias para ficar ainda mais perto de Jesus eucarístico. Ele era muito amigo dos companheiros frades de toda a comunidade. Quando ocorria uma catástrofe, como terremotos, furacões típicos da região, Bernardo ajoelhava em oração diante do sacrário, dizendo: Senhor, desejo essa graça. O resultado sempre era favorável, pois as calamidades cessavam, poupando uma desgraça maior. O seu amor a Nossa Senhora também era incontestável e sublime. Depois de 35 anos de vida religiosa, faleceu em 12 de janeiro de 1667 em Palermo. Seus restos mortais repousam na Igreja dos Capuchinhos, nessa cidade da Sicília, na Itália. O Papa Clemente XIII o elevou a beato em 1768 e, posteriormente, o Papa João Paulo II o declarou santo Frei Bernardo de Corleone em 2001. São Bernardo de Corleone, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, hein? Quando pedimos algo, sim, não ou espere, qualquer das 3, devemos acatar, até mesmo um não. O pai terreno, a mãe terrena, também dá um não para o filho quando vê que é o melhor. Imagine Deus. Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Eu já recebi muitos não de Deus. Eu confesso que não compreendi no início. Hoje eu compreendo, mas no início eu não compreendi, não gostei. Depois eu pedi perdão. E hoje eu entendo que os nãos que eu recebi de Deus lá atrás foram as melhores coisas para mim. Senão, eu não estaria aqui hoje. Talvez não estivesse mais aqui hoje para fazer essa evangelização, fazer esse trabalho aqui de introduzir a palavra de Deus para tantos seguidores, tantos amigos que eu tenho nas redes digitais. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse
arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.